Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 22 de 8 de 2018, 17 horas e 44 minutos. Convido a todos que estão dando os primeiros passos na Bolsa de Valores a fazerem o treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa. 17 módulos com qualidade digital de som e imagem, gravado em estúdio, editado por profissionais. Está hospedado na plataforma educacional Nutror, que é segura. Você consegue se inscrever aqui no banner da parte de cima do nosso canal. Quanto custa? Zero. E fala até de imposto de renda. Tá bom? A porta de entrada para a Bolsa de Valores. Para a galera que frequenta aqui o canal, pessoal, se inscreva. Aí os vídeos, teoricamente, né, serão entregues pelo YouTube para você. E também participe da área de comentários, compartilhe o vídeo, fale para seus amigos, parentes, colegas de trabalho sobre o canal e deixe o like, porque aí ficamos melhor posicionados no ranking. Ok? Para que você que quer assinar o Informe Cenário, eu não estou colocando aqui o link do Seja Bem-vindo à Bolsa e do Cenário para não confundir com a imersão, tá? A gente está nos últimos dias de fechamento de carrinho. Entra no site Top Traders com rs no final.com.br. Na hora que você entra no site, você bota teu nome, e-mail, se inscreve e recebe o cenário. Por que é legal receber? Pessoal, dá uma olhada, por exemplo, no cenário de hoje, ó. Aí você tem contato comigo também na parte da manhã. E eu que produzo o cenário e tudo. Então, por exemplo, eu falo das bolsas asiáticas, Guerra Comercial Estados Unidos-China, do Nikkei, que é a bolsa do Japão, da bolsa da China, falo dos estoques de petróleo, né? Aí falo do próprio petróleo, dos metais negociados em Londres, falei da pesquisa eleitoral que veio ontem. Então, assim, por que eu falo muitas vezes? Não é arrogância, não é nada disso. Hoje eu tô tomando meu whey protein aqui, que eu voltei a treinar forte aqui, para perder uns 2 quilinhos, 3, e aí hoje eu não tô tomando Gatorade nem chá. Então, pessoal, e nada contra quem bebe álcool também, porque antigamente eu bebia mesmo, pessoal, até 2011 eu bebia vodka, gostava de Viborova, Ciroc, né, e por aí vai. E com água de coco, não era gelo com água de coco. Botava meio copo de água de coco, meio de vodka e tomava meia garrafa na noite. Mas nunca bati o carro, nunca briguei, nunca maltratei ninguém, muito pelo contrário. Então, só que no momento eu não bebo nada alcoólico. Inclusive, muita gente que critica o meu trabalho, enquanto o pessoal tá enchendo a cara aí de noite, que tem todo o direito também, eu tô aqui trabalhando até 3 da manhã, como eu faço todo dia. Por isso que a gente vai se ver sim nos 80 mil pontos nos próximos dias. Então, pra vir aqui me afrontar, principalmente no canal, colocar seguidores, tem que comer muito feijão. Tem que abrir muita boleta para querer vir aqui me afrontar. Então, por exemplo, hoje saiu a pesquisa que todo mundo sabe, o Lula na frente, nem na época que ele estava solto teve essa votação, aí tem essa votação recorde e tal. Mas o que me chamou... Aí o mercado estava falando um cenário de caos hoje de manhã, 70 mil pontos, alguns 60 e tal. O que eu interpretei dessa pesquisa, pessoal, que estava no cenário? Duas coisas. O Bolsonaro... simulações aqui de segundo turno. Eu não sou cientista político, mas, pô, a gente tem que entender isso aqui para conseguir operar no momento. Então, o Lula venceria o Alckmin. Legal. Né? Ele venceria a Marina, blá, blá, blá. Só que o Alckmin, por exemplo, venceria o Bolsonaro. Né? Então, o único que o Bolsonaro venceria seria o Haddad. E o Alckmin venceria o Haddad por 43-20. Eu vi isso com bons olhos. E o que eu vi também com bons olhos? Que no cenário sem o Lula, o Bolsonaro tem 22 e a Marina 16. A gente está falando em 6%, é quase um empate técnico. 20-18 pela margem de erro. Eu falei, pô, o mercado vai puxar. Então, eu entendi isso daí como algo novo. Só que é claro, essa informação eu passei pro meu grupo fechado, o pessoal que faz as imersões, que é do passaporte e tal. Mas o que eu publiquei aqui? Eu falei, olha, a gente tem o mercado na retração de 50% de FIBO.
além do 75.900, que é um suporte relevante que eu considero um divisor de águas entre a compra e a venda. Aí presta atenção. Assim sendo, considera essa quarta-feira um pregão de suma importância, pois caso tenhamos alta, fechamento acima de 75.900, o mercado poderá interpretar como rompimento falso e marcar fundo. Um pregão lateral deixaria tudo indefinido, seja ele de leve alta ou leve baixa. Por outro lado, caso tenhamos uma sessão de queda, entraria num território vendedor. Então, com base nisso, o camarada que, por exemplo, observa aqui, no caso do Ibovespa, eu vou começar pelo Ibov hoje para linkar o assunto. Ele fala... Caramba, quase engasguei aqui. Ele fala, o professor comentou o seguinte, ele vem dizendo que o mercado está pressionando a banda de Bollinger inferior, que é um dos nossos estudos de volatilidade. E ele comentou dos 75.900 aqui. Aí o camarada pega, ele olha que 75.900 foi fundo aqui, foi topo aqui, foi fundo aqui, e que tem a retração de 50% de FIBO. Quer dizer, o mercado corrigiu a metade do movimento. Quando o mercado rompe de baixo para cima a retração de FIBO, tem alguma coisa diferente aqui, porque nós temos uma pinça de fundo. Por que pinça de fundo? Porque a mínima ontem foi 74.915 e a mínima hoje foi 74.875. Rompeu 75.900 e foi muito acima, quer dizer, tem touro na área. Então eu tenho aqui a retração de FIBO, eu tenho a banda de Bollinger e esse ponto que foi vencido. Inclusive o mercado adentrou o território acima dessa LTA. Né? Então dá uma impressão de continuidade da alta. Nós temos uma Marubozu, raramente esse tipo de barra não é duplicada. Então a gente tem chance, por exemplo, de subir mais 1%, 2%, por exemplo, em 2 pregões, que daria 1.400, 1.500 pontos. Então essa é a minha visão para o Ibovespa. Se a gente for estudar aqui o BOVA11, pessoal, ele é sempre mais técnico, né, do que o Ibov, porque o BOVA11 a gente opera de vez, tanto que o valor numérico não é igual, mesmo se você fizer a divisão. O que ele fez? Ele veio aqui no 72, praticamente engolfou o pregão de ontem, teve um bom volume, e o mais importante, fechou acima de 73,24, abrindo o caminho para o 75, aqui onde ele vai testar a média e essa linha de tendência de alta também. No caso do índice futuro, né, que também conhecido como quebra vendido arrogante, né, ele é o INV18 ou também quebra vendido arrogante, que acha que sabe alguma coisa. Então, ele veio aqui no 74.860, que era um fundo. Claro, eu passei para o meu grupo primeiro, pessoal da imersão, esse ponto eu estou trazendo para vocês aqui, senão não tem sentido ter o grupo, tá? Mas dá para vocês se basearem. Então, 74.860, o mercado foi a 20 pontos abaixo, 74.840, rompimento falso. Olha o volume do índice. Aí ele deixou para trás o 76.060 e o 77.770. Então o pessoal está falando que tem um cenário de caos na bolsa. Cadê o cenário de caos? Semana passada fechou a quanto? 76.205. Quanto é que o mercado está agora? 76.700. A venda está ganhando na semana? Onde? Se está 1.500 pontos acima do fechamento de sexta-feira. Então ontem veio gente no canal querer me apavorar, querer me questionar aqui. Pessoal, o pessoal que vem, que é menos de 1%, fica colocando o dislike ali, como diria o poeta, né? O sinalzinho para baixo, tem que raciocinar para vir aqui falar bobagem e eu apago da segunda vez e eu elimino. Então os comprados estão ganhando 1.500 pontos na semana e tem mais. Na carteira do meu grupo, tem ação hoje subindo 6%, tem ação subindo 7%, né? Na carteira do meu grupo, quanto que dá a renda fixa no ano? Dá menos que isso, né? Na carteira do grupo, tem ação subindo 7%, praticamente tem ação subindo 6%. E a JHSF, que falaram aqui que ia vir a pó, que vai ser inclusive um dos destaques de hoje, ó. Então, pessoal, assim, eu não desrespeito ninguém, eu não vou no canal de ninguém, na verdade eu nem assisto. Nem assisto porque não tem nem como assistir. Eu assisto quem? Eu assisto o trabalho do Thiago Bizzi,
que eu falo aqui, que é do Farol LS, que é bom pra caramba. Todo dia eu assisto. Assisto quando é ele que grava, com todo respeito aos outros, né? Eu não sou analista, eu sou trader, então eu sinto aquilo que você sente. Então, e aqui não é um trabalho pago, é um trabalho gratuito, que eu faço com coração, me dedicando, estudando. Eu não venho aqui e olho o gráfico, eu olho o gráfico até 2, 3 horas da manhã todo dia, né? Então, a JHSF que o pessoal disse que ia virar pó, tá aí, ó, 6,03 de alta. Se rompeu em 29, vocês vão ver onde ela vai parar. Com essa inclinação altista que está agora com acréscimo de volume. Então a JHSF, ela tem um 1,29 sim, que é um ponto... é um divisor de águas. Se a gente colocar um... E eu tô falando aqui, eu não tô nervoso não, pessoal. Estou extremamente calmo. É um divisor de águas e é um movimento parecido com movimentos anteriores que geraram alta. Professor, mas JHSF tem fundamento para subir? Tem, pessoal. Veja o caso da XPML11. Olha o balanço da JHSF que eu citei aqui, lá naquele site que eu passei, que é o acionista.com.br. Então o balanço veio muito bom e esse acordo com a XP, essa parceria, digamos assim, é excelente também. São dois drivers que têm potencial. Então quer dizer, rompeu 1,29, no horizonte de uns 3 meses ela mira 1,80. Né? Agora a gente está no finalzinho de agosto, lá para o final de novembro a ação pode bater 1,80. Né? Que negócio que você monta aí, uma loja, uma hamburgueria, um lava rápido, uma loja no shopping que dá 50% em 3 meses? Né? Aí você fala, professor, mas teu preço médio está mais ou menos por ali no objetivo, eu concordo. Só que é o único trade de ações que a gente errou nos últimos... Olha, nos últimos bons anos, digamos assim. Né? De dezenas de ações, né? Então, de trades assim que estão correndo... É claro, por exemplo, eu tenho uma carteira de 10 ações. A única que está no prejuízo nesse momento é a JHSF da carteira nova? Não. Eu diria para você que a metade está no lucro e a metade ainda tem que recuperar um pouco. A gente teve uma baita queda na greve dos caminhoneiros. Mas lembra que eu comentei que em setembro a gente conversa? Começo de outubro, que todas estariam no lucro? Então esse é o desafio também. E é isso que eu falo para o meu grupo. E a gente vai montar uma carteira nova agora em setembro na imersão. Então das últimas 4 ou 5 imersões, de umas 40 ações que a gente operou, 40 e poucas, uma está no prejuízo, que é a JHSF. E CEMIG a gente saiu no 0 a 0. Aí você vai falar, pô, professor, mas eu tenho um amigo que fez tua imersão, realmente as outras 9 deram lucro, mas CEMIG ele perdeu R$100. Concordo com você. Como nem todo mundo entra na mesma hora, o preço médio pode mudar alguns centavos. No meu caso, deu para pagar um almoço com lucro, mas o papel começou a enrolar, a gente saiu e entrou em outro. As outras todas deram lucro. Então a JHSF é um caso, eu tenho aqui o diário, e ela deve testar nos próximos dias um 1,29 de novo. Aí vai depender do fluxo, pessoal, para ela ver se desenvolve ou não. É 1/10 da minha carteira, então já é um dos destaques do pregão de hoje. Então, aproveitando para falar do dólar, nós temos aqui o dólar em queda, o volume muito forte, ele veio quase no 4,100, também é conhecido como quebra vendido. E nós temos um sinal de reversão. Se eu tivesse comprado, eu colocaria o lucro no bolso. Agora, a amarela é de alta, mas eu acho que nada justifica a nossa moeda valer 24% do que vale a moeda americana, 23%, 24%. Será que a nossa moeda vale, a nossa economia, 23%, 24%? Eu não sei, né? Ou de repente se ele chegar a 5%, 20%. Então é um sinal. Pô, dá para abrir venda, isso daqui é exaustão, é outra história. Como eu falei para vocês, eu estou concentrado em oportunidades nas criptomoedas, fundos imobiliários, na carteira atual, na próxima carteira que vai ser montada em setembro, que pode até ter um ou outro ativo da carteira atual, sim, alguns permanecerão, e para o pessoal que entra será novidade, porque a carteira é fechada, né? Então a gente tem um sinal aí que é uma estrela cadente, ok? No caso do índice futuro, que eu estava comentando aqui com vocês, eu orientei meu grupo da seguinte forma de manhã. Eu falei, pessoal, eu acho que o negócio da Marina é algo novo, tal, eu acho que vai fazer o mercado puxar. Aí eu falei para eles o seguinte, ó, tem um sinal de fundo aqui, né?
Se romper o 76,060, vai entrar compra, como disparou. E nós temos uma LTB, que é um divisor de água. Se romper, eu fico confiante, né? Então aqui está o 77,320. Eu vou marcar esse ponto também. Então, rompeu, deu uma esticada boa, né? Pode ser que tenha alguma correção amanhã de manhã, né? Mas aí eu acho que seria, salvo alguma mudança muito grande no cenário, seria oportunidade. E é isso aí. O mercado subiu, o dia dos vendidos, dos comprados, a semana favorável. Esse gap ajudou a atrair os preços, sim. E vamos ver se o mercado vem nessa região aqui, que seria 79,460, 425, 430. No 79 eu pego sempre ponto mais alto, né? Que seria, pessoal, o alvo para a semana. Que seria mais ou menos o te vejo nos 80 mil pontos, porque eu fiz o estudo baseado no mercado futuro, né? Então aí o mercado bateria essa semana lá no alvo que a gente comentou. Você fala, pô, professor, mas você falou que bateria na segunda. Eu esqueci, pessoal, que era vencimento de opções. Vencimento de opções muda completamente a contagem de candles, né? Trava a volatilidade, expande a volatilidade. Eu não me lembrei que nessa segunda-feira vencia opções. Ok? Então é isso aí. Depois a gente vai voltar para falar do outro destaque do dia além de JHSF, Petro, Vale, bancos e pedidos do YouTube. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar aqui das bolsas americanas, né? Então eu falei aqui do cenário, falei de seja bem-vindo à bolsa. As bolsas americanas, elas trabalharam hoje em direções mistas, né? O S&P de lado, o Dow Jones em queda, Nasdaq em alta. Tem aqui o crude oil que subiu muito forte, ajudou aqui a nossa bolsa sim. Ok? Então vamos fazer os estudos aqui das bolsas americanas. Então o Dow Jones, a gente viu ali que fechou em leve queda, né? O que acontece, pessoal? Ele buscou uma região de forte resistência, que gerou uma baita queda, iniciada, né, em fevereiro de 2018. E as bolsas americanas, elas estão expandindo longe da média, elas não conseguem desenvolver algo como seria a teoria ali de Dow, de topos e fundos ascendentes bem desenhados. Eu até comentei ontem que eu acreditaria hoje que sim, que hoje cairia, né? O alvo ali é 25.690 e acho que pode chegar, porque é o topo anterior mais recente. Pode vir na média aqui fazer um mergulho? Pode, mas não muda a trajetória altista. Se você pega o S&P, você vê que ele está mais forte que o Dow Jones. Ele veio nesse suporte aqui, que é o 2863, 62, fechou bem pertinho aqui, e tem a LTA aqui como base, então tem uma inclinação altista, apesar do candle, que é uma shooting star de ontem. Índice Nasdaq é o mais forte dos três, a gente comenta isso aqui sempre, né? E as médias estão justapostas sustentando os preços, assim como a LTA. É quase uma Marubuzu isso aqui, então a compra dominante. Ok? E aí falemos então, deixa eu só fechar meu Outlook aqui. Eu mostrei o cenário, né? Hoje quase 90 mil pessoas recebem o cenário, porque eu tenho parceiros também que distribuem para suas bases, né? Então ele chega a muita gente. Eu faço sempre de manhã. É um prazer. Da mesma forma que eu gosto de gravar à tarde, eu gosto de fazer o cenário também. Porque eu sei que as pessoas leem e gostam, apreciam, né? Então isso me deixa muito satisfeito. Sobre as bolsas aqui de fora, né? Nós temos aqui Xangai 0,70 de queda, índice DAX de lado. Então vamos dar uma olhada aqui na bolsa de Xangai. Na China, nós temos uma tendência de baixa, um bearish market. As empresas foram afetadas pela guerra comercial, né? E tem feito alguns ombros, ombros aqui, como fez, acionou e voltou para cima da neckline.
A tendência é de baixa, só que nós temos um rompimento falso e a região aqui de 2.690 é o ponto. Né? Esse candle aqui é um arame de fundo, hoje uma leve queda que não compromete o rompimento falso e expectativa compradora. Então tem algum diálogo entre China e Estados Unidos, pode vir alguma coisa positiva aí para nós. No caso aqui do índice DAX, ele tem uma inclinação altista, né? Este ponto, eu vou até tirar essa L, não tem mais sentido, que era a neckline. Essa região aqui é o ponto, pessoal, 12.400. Porque é este fundo, né? Marcado dia 11 de julho. Então o mercado teria que romper e ficar acima desse patamar. Além dele ser relevante, tem a média. Então a briga tá dura aqui, mas a compra está mostrando resiliência, uma vez que ela está no território dos vendidos, tentando ultrapassar aqui essa região. Já falando um pouco do fluxo aqui no Brasil, depois a gente faz as criptomoedas, o EWZ e o Crude Oil WTI e o Brent. Se a gente pegar aqui hoje e der uma olhada aqui no fluxo cambial, vamos ver aqui. Fluxo cambial, que é sai uma vez por semana, né, divulgado. Na verdade, hoje é quarta, né? Deixa eu ver aqui. Eu confesso que eu deixei para ver com vocês aqui. Hoje é dia 22/8. Saiu um pouco mais tarde, maravilha. Eu deixei para ver com vocês. Então, a primeira coisa que tem de importante aqui, ó. Investidor estrangeiro entra com 1,5 bi, isso no mercado à vista, tá? Na bolsa no dia 20/8. Pô, dia 20/8, professor, Cadê o dia 20/8 aqui? Foi aqui esse dia, a segunda-feira. Ok? O investidor estrangeiro entrou com esse valor, 1,5 bi em um dia. Pô, mas teve pesquisa, tá hora desfavorável. Então. Aí, usando as informações do E-News do Broadcast, naquele dia fechou em alta de 0,39 a 76,327. Então, o que ele diz ali? Em agosto, o saldo de recursos estrangeiros na Bolsa está positiva em 2,106 bilhões. É aqueles 600 e poucos mil que eu falei ontem, né? Mais esse saldo da segunda, porque infelizmente nós não temos o saldo de terça. O saldo de terça a gente só vai saber amanhã, tem esse delay. Então, quer dizer, eles estão comprados em 2,106 milhões, né? E aí, se eu observar aqui o mercado futuro, eles estão comprados também em um saldo que eu não lembro de ter visto tão cedo. 159.319. Somente ontem eles aumentaram de 152.301 para 159.319. Quer dizer, eles estão comprados no mercado à vista e no mercado futuro, né? E aí, falando do fluxo cambial que eu comentei anteriormente, ó, o fluxo cambial total em agosto, ele é negativo, né? Em 2,476 bilhões, ok? O fluxo financeiro em agosto é negativo, né? Isso é por causa do dólar, pessoal. O dólar sobe, o fluxo é negativo, isso aí é fato. Em 5,894 bilhões, né? Por isso que a bolsa caiu nos últimos dias também. E o fluxo comercial positivo em 3,418 bilhões, né? O total no ano, até o dia 17 de agosto, o Banco Central divulga os dados até a sexta-feira passada, positivo em 25,951 bi. E o que eu mais observo aqui, na semana passada, que foi uma semana levemente negativa, o fluxo foi negativo em 2,828. Então, quer dizer, seguir os estrangeiros nesse momento é o caminho, né? Agora, deve ter entrado dinheiro segunda para eles terem feito esse saldo relevante no mercado à vista. Ok? Então é isso aí. Então agora a gente vai falar das criptomoedas, do EWZ, do petróleo Londres e Nova York.
Hoje, criptomoedas, uma queda moderada. Vamos aqui aos gráficos, né? Depois a gente volta, faz os pedidos do YouTube, o outro destaque do dia e os ativos fixos. Ok? Então eu uso o TradingView aqui para estudar esses ativos que eu citei. Colocar o gráfico aqui na tela. Colocar aqui Crude Oil. Então o WTI Crude Oil é negociado em Nova York. Hoje está correto, ontem não estava. Na verdade, ele continua maluco aqui, porque apesar do candle de hoje estar certo... Não, agora está correto, Está correto. Então aqui tem 20, 21, 22, agora está correto. Então hoje disparou, nós temos uma Marubozu, sem novidades para quem acompanha o nosso trabalho. O desafio é não acontecer o que aconteceu aqui entre os dias 30 de julho e 31 de julho, ou o que aconteceu aqui entre os dias 6 de agosto e 7 de agosto, que é romper e voltar. Só que tem uma diferença, pessoal, das outras vezes que rompeu, os candles não eram uma Marubozu dessa magnitude, né, um candle de massa, então a tendência de romper e ficar acima da média é maior. Aí nós temos aqui o Brent, que já dava sinais de uma alta mais firme, porque teve um rompimento falso deste fundo, 71,26, então 4 candles seguidas em altas com mínimas e máximas maiores, né? Então ele veio aqui na região de 75, que era esperada, mas tem tudo para continuar subindo aí. Ok, o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, ela tem agora um sinal firme. O que ela fez? Fechou o gap, que nós tínhamos comentado ontem, que seria muito provavelmente fechado, em 31,90, e fez um padrão que eu uso muito candlestick, é uma das... modéstia à parte, eu sou um especialista sim em candles, fiz cursos tanto no Brasil como fora, e li todos os livros praticamente que tem sobre candles aí no mercado, é uma das máximas do meu método. Lembrem daquilo que eu falo, pessoal, o primeiro sinal sempre é dado para quem sabe ler os candles, isso eu exploro muito na imersão. Esse padrão ele é chamado de padrão penetrante, ou Piercing Line Pattern. O mercado abre abaixo da mínima do candle anterior e penetra pelo menos 50%, de preferência sem sombras. Candle fantástico, isso daqui não é sinal de repique, é sinal de reversão, mas pelo menos até os 34 ele tem força para elevar o EWZ. Ok? Então agora falemos de criptomoedas. Então é muito fácil o camarada falar que é entendido, daí ele faz um curso básico de final de semana, ele sabe olhar suporte e resistência e acha que sabe operar, que é professor, que é trader, pessoal. O trader tem que ter um conhecimento, né, de fluxo, análise fundamentalista, análise gráfica. Ele não precisa ser um grafista ou um analista fundamentalista, mas ele tem que conhecer. Senão é a mesma coisa de um cara que vai lutar aí, karatê, taekwondo, que eu tive o prazer de fazer por muitos anos, sou faixa preta nos dois, e ele tem 2, 3 golpes. Se ele pega um cara com repertório maior, arrebenta com ele. Então você tem que, para ser um trader completo, você tem que conhecer fluxo, fundamentos e gráfico, e você tem que saber trabalhar na compra e na venda. E é isso que eu tento mostrar na imersão para capacitar os alunos. Então, no caso do Bitcoin, nós esperávamos um teste e o nosso objetivo foi alcançado. Que isso fique bem claro, qual que era o alvo da nossa operação, pessoal? 6.800. Então a compra foi nesse dia no fechamento, né? 6.200 por ali, para vender nos 6.800, para ganhar $600. Tanto que foi no alvo e voltou, né? Chegou a bater 6899. Então, teoricamente, estamos líquidos. E agora? Agora vamos esperar o mercado, né? Então, tem aqui uma sombra superior, não sustentou acima da média, então o movimento que foi capturado, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então o Bitcoin Cash, ele já tinha dado a saída no 600, né? A entrada foi aqui
por volta de 530, saída nos 600, e agora também tem que esperar. Não teve força para romper e permanecer acima da média. E o Ethereum, o que a gente tem para dizer, né? O Ethereum, ele foi também na região da média no 325, e agora ele mostra fraqueza, não tem sinal de compra nem nada, é para estar líquido nessa criptomoeda. E aí, por fim, o Ripple, sempre os estudos em dólares americanos. Qual que era o objetivo do Ripple, pessoal? A região da média também. Como ele não sustentou acima da média, né? Se ele sustentasse, poderia vir nos 44, 45. Ele é a criptomoeda que demonstra um desenho altista melhor, mas é para estar líquido também, né? Pode ser aqui uma formação de um pivô, até de um mastro bandeira, mas não tem compra nesse momento, ok? Mas se de repente fosse para ficar comprado em um dos quatro, nesse momento eu ficaria no Ripple, mas não tem, por exemplo, um comando, por exemplo, alguma coisa do tipo, ou uma leitura clara de compra em uma das criptomoedas, que fique bem claro. Então, maravilha, eu vou fazer o outro destaque do dia. A gente falou da JHSF, e eu vou pegar um outro destaque também, né? Para a gente poder estudar aqui de ativos que o pessoal sempre pede, coisa e tal, que a B3SA3 também vai entrar como destaque. Então a B3SA3, que é a ação da Bolsa, que eu considero juntamente com VEG e mais algumas ações, uma das mais difíceis de operar, ela montou um padrão aqui que é bem interessante. Ela tem duas situações. A primeira delas, que nós temos um ombro cabeça-ombro acionado, né? Então, aqui nós temos um ombro, aqui nós temos uma cabeça, tá difícil aqui. E eu nem bebo, hein? Eu vou ter que colocar de novo. Ele não tá copiando e... Nós vamos nos ver nos 80 mil pontos, pessoal. Então quem veio me desafiar aqui, os entendidos que falam mal, enquanto vocês dormem, eu trabalho. Essa é a diferença. Enquanto vocês bebem, que eu não tenho nada contra, eu bebia também, mas eu nunca falei nada de ninguém. Eu trabalho. Enquanto vocês ficam se lamentando, eu comemoro com o pessoal que gosta, que fica na torcida, que respeita o meu trabalho, e vou pro estádio ver os jogos do Corinthians. Essa foi boa, né? Foi boa nada. Pra piada, tô longe de ter talento. Então, a região de 22,50 acionou um oco. Na verdade, o ponto que acionou o oco foi esse aqui, 22,40. O que eu quero dizer aqui? Por que eu coloquei como destaque? Essa figura, se for frustrada, vai gerar compra na ação. Ok? Porque é uma figura forte que poderia trazer a ação nos 19. Se ela for frustrada, vai gerar compra. Então poderia ser uma compra até no intraday. Ou em fechamento, aí depende da tua... Isso depende, não existe uma regra absoluta, né? Então, me chamou a atenção. E existe aqui um engolfo, né? Então isso me chamou a atenção, por isso que eu coloquei a ação como destaque. Eu vou falar dos ativos fixos, aí depois eu vou para os pedidos do YouTube. Então a gente tem a Petro 4, que eu comentava ontem, que tinha vários pequenos suportes aqui, ela veio num deles, que é o 17,70 e respeitou, né? Nós temos uma pinça. Eu acho que se o mercado romper 18,76 e fechar, a compra volta. É a minha opinião. Pessoal, Vale é Vale, né? Se a Vale não for do contra, né, não é Vale, né? Por exemplo, hoje, pode parecer ingênuo, mas não é. O minério é uma referência para ela.
Só que você pode falar, professor, mas o dólar está em alta, ela é exportadora, concordo com você. Mas o minério caiu 2,41 e já tinha caído ontem. Fechou a 485 yuanes na China. E ela disparou, né? Então eu até comentava ontem que é alta para Vale, que ela viria no mínimo aqui no 52,91, mas com grandes chances de buscar essa semana ainda 53,64, 53,65. Eu acho que é isso que ela vai fazer e aqui vamos ter uma decisão. Se ela vier embalada, a venda não vai segurar, ok? No caso do Banco do Brasil, aquilo que eu comentava com vocês, pessoal, a venda está no comando, tem pivô de baixa, blá, 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 só que fica de olho no intraday, que ela vai dar oportunidade, porque, pessoal, tá fora da banda de Bollinger inferior, né? Fora da banda de Bollinger inferior. Uma ação que veio de uma trajetória fortíssima de alta. Então, se você bota um gráfico aqui, por exemplo, de... Lembra que eu até mostrei o gráfico nela aqui ontem? Deixa eu colocar aqui o volume aqui também. Né? Então, se você bota o gráfico, veja esse candle aqui no começo do pregão, o volume e a magnitude do candle. Isso aqui é compra, na região ali de 29. Né? Colocar as médias aqui também. Não, mas aí eu vou passar a configuração das médias, aí não vai rolar. Não sei por que não abriu o padrão aqui, o gráfico intraday. Então, isso daqui é uma simetria em V com alvo nos 30 e 50, mas ela pode ir além. Né? Então, simples assim. A mesma coisa que eu falava em Bradesco, né, de observar o intraday. Ela veio numa região de suporte 27,50, entrou compra, ela fechou acima do 28,22, que é um ponto que ainda está na memória. O corpo do candle de hoje engolfou o de ontem e mais, ela anulou o pivô de baixa que tinha sido acionado a 28,52. Então, sinal importante. No caso de YouTube, algo parecido. YouTube em nenhum momento acionou stop, que fique bem claro, porque ela respeitou o 41,73. Lembra que eu falei para vocês ontem, pessoal, que é sempre interessante no caso dos bancos estudar os três. Se YouTube, que é o que tem mais peso, segurou, por isso que eu desconfiava que hoje teria alta. Então nós temos aqui um fundo duplo, ontem e hoje formando uma pinça. Onde é que está o eixo? No 43,74. Rompeu esse ponto e levou a média, entra num território comprador de novo. Ok? Então ficou faltando eu falar dos pedidos do YouTube. Hoje nós vamos fazer os Iminas, DMMO3, Qual3, Cielo, e um ativo que pediram que é IVVB11. Eu vou ver se eu acho aqui no Cartesian ou na outra plataforma. Para amanhã tem Embraer, BRDT3, o GPA3, BRML3, BTOW3. Ok? Então vamos aos de hoje, os Iminas aí na tela. Então nós temos aqui a Uzi Minas, que cumpriu aqui no dia 10/8 uma figura, e agora faz um movimento lateral. Movimentos laterais depois de uma queda, eles tendem à continuidade. Porém, o que acontece? Nós temos um fundo, um topo e um fundo. Se for rompido o 8,43, nós teremos um pivô de alta, que é o que inverte geralmente movimentações. Ok? É uma situação complexa, porque o movimento prévio é de alta, só que tudo que é complexo tem uma solução se você tiver técnica e conhecimento. É onde estão as oportunidades, porque quando não é complexo, todo mundo enxerga. Quando é complexo, só quem conhece enxerga e aí tira vantagem disso. Então nós temos aqui uma linha de tendência de alta que conecta os fundos, uma linha de tendência de alta que conecta aqui os topos. Para o lado que romper, o ativo deve caminhar, inclusive gerar oportunidade. Ok? Aí tem a DMMO3, que é a Domo. Eu acho que é antigo OGX, né, pessoal? Se estiver falando bobagem, me desculpem. É uma tranqueira de papel, deve ser.
Ninguém, a não ser que seja um insider, é capaz de pegar esse movimento consciente, né? É um ativo fácil de manipular e não tem nada que o gráfico indique, parece um eletrocardiograma aqui, né? De quem toma esses termogênicos aí, anabolizantes de academia, quando dá o ataque, quando o cara tá no supino. Aí levam ele, aí o eletrocardiograma sai assim. Né? Então não tem nada, absolutamente nada para ver aí no gráfico. Com todo respeito a quem pediu, a não ser o que eu citei anteriormente, né? Aí tem Qual 13, depois Cielo. Ó, se bem que quem é corintiano aí tem um pouco mais de idade, que são os meus amigos aí de 70, 70 e poucos anos, que eu tenho um monte de aluno, tenho um relacionamento excelente com todos. Quem é corintiano e for assistir as semifinais contra o Flamengo, e provavelmente a gente vai passar do Colo-Colo, vai pegar o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores, o eletrocardiograma é mais ou menos assim durante o jogo também, inclusive o meu. Nos jogos o meu é assim, porque haja coração. Aí falar de Cielo e Qualicorp. A Cielo, de algum tempo para cá, depois dessa queda, sempre vem com alguma novidade relevante para combater principalmente o sistema de pagamentos do UOL. E tem outras, né, pessoal? SafraPay, tem Elavon, tem Stone, tem várias aí agora. Eu tenho comércio, inclusive eu acompanho isso bem de perto. E é uma situação de risco, mas que aparentemente está revertendo para alta, uma vez que ela está conseguindo ficar acima de 14,28. É isso que eu vejo. No caso da Qual, que é a Qualicorp, a empresa em si passa por dificuldades, assim como o setor. Mesmo com essa alta de hoje, eu não vejo compra. Agora, por exemplo, o fato de eu ver compra ou não significa que a ação não possa subir. O que dá para, por exemplo, para apontar aqui nesse ativo de um estudo racional sem preconceitos, assim, observando, por exemplo, o gráfico? Primeiro, que os fundamentos não estão no seu melhor momento, mas estão descontados. Segundo, ela sinalizou fundo numa região de suporte, que é essa aqui, ó. Que é 16,51. Ok? Então isso é relevante. Então, o que isso daqui proporciona para o trader? Se ele tem interesse em comprar o papel, ele compra a mercado e coloca o stop abaixo de 16,51. Qual que foi a mínima hoje? 16,37. Coloca, por exemplo, aí em 16,35. Quer dizer, ele perderia relativamente pouco com um amplo espaço para ganhar. E o que pode gerar uma alta mais forte no ativo é se este fundo aqui, 17,49, que gerou repique, for rompido aqui de baixo para cima. Então é isso aí que eu vejo em Qual. E se você entender isso daqui como uma figura simétrica, 16,51 era o alvo, e o candle de hoje com o de ontem não deixa de ser um arame de fundo. Então, por exemplo, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa na ação, eu compraria, que é aquilo que eu sempre falo aqui. Mas não tá assim, nossa, entre as minhas prediletas, tal, mas é uma situação relativamente interessante para compra. E o último ativo que eu comentei, que é IVVB11. Tem aqui no Cartesian. Que é uma share do S&P, mas aqui no Cartesian não aparece para mim. É até um aluno que se matriculou na imersão que pediu. Eu vou tentar fazer no TradingView. E aí a gente encerra. Hoje tem Corinthians e Fluminense, pessoal. A galera vem aqui para casa, meus amigos, meu filho para ver. E antes disso vou levar minha filha ao shopping para passear e pular na piscina de bolinha que ela adora. E depois a gente vê o jogo juntos aqui. O pessoal vem pra cá, meu filho chega do trabalho. Pra quem não sabe, meu filho faz faculdade de Direito, tem 19 anos e trabalha também. Graças a Deus. Então é o Michar do S&P, né? Pelo que eu tô vendo negociado aqui no Brasil,
E está subindo forte, né? A gente percebe que se apoia nas médias e sobe posteriormente. Existe um sinal de topo de exaustão, sim. Para um trader de prazo mais curto, se amanhã fechar abaixo de 122, seria lucro no bolso, né? Porque seria a mínima dessa shooting star. E para quem é mais resiliente, você poderia pegar esse candle aqui no 121, né? E tomar o 121 como base, porque se fechar, pode sim vir aqui na média. Caso contrário, continua a escalada. Ok, pessoal, então eu peço aí que vocês deixem o like se gostaram, compartilhem o vídeo, falem do canal para seus amigos, parentes, colegas de trabalho, para o vizinho, que a gente faz o trabalho aqui na Top Traders. O like melhora a nossa posição no ranking. Participem da área de comentários, sou eu que respondo ou à noitinha ou amanhã de manhã, com muito prazer. E é isso aí. Se inscrevam lá, seja bem-vindo à Bolsa, tua porta de entradas para a Bolsa de Valores gratuito, tem o cenário gratuito também. E para quem tem interesse na imersão, a gente está com as últimas vagas de fato. Amanhã acho que vai ser disparado o e-mail e aí se encerram as inscrições. Eu acho que é isso. Ok? E vai ser dia 4 e 5 de setembro a parte ao vivo. E uma pergunta que fizeram muito, qual que é o capital mínimo para imersão? Pessoal, eu poderia falar que são R$1.000, R$2.000 para atrair aluno, eu não faço isso. O mínimo eu acho que são 10 mil. R$1.000 por papel. Se for no dólar, sem condição de operar um contratinho. Se for índice, 2 ou 3. Ou um mini de índice, um mini de dólar. Agora, professor, eu tenho 1 milhão, tem problema? Não, porque a gente entra sempre em ações líquidas. Não vou poder acompanhar o dia inteiro, não tem problema. Você vai ter 1 ano para assistir a gravação e no mesmo dia a gravação já fica disponível para você ver à noite e eu mando todo um resumo dos comandos, daquilo que eu compartilhei, que eu fiz no dia, em qualquer ativo que nós tenhamos entrado, ok? Então é isso aí, saúde e paz para todos, a todos, bons estudos. Não dei o meu palpite ainda hoje, Corinthians 1, Fluminense 0, gol de Romero. Um abraço, valeu!